Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está vindo pela primeira vez também. Seja bem-vindo. Bom, você que está acompanhando a gente sempre aí, legal. Um abraço e a gente, semana que vem, tem mais live, mais vídeo, enfim. A gente agradece a companhia de vocês aí a caminho do nosso 5º ano de pura independência no ar. Claro, também você pode entrar no nosso site www.internationalpulseresearch.com ou DACA. Se inscreva no Trust, mais de 250 mil pessoas inscritas, preparado para uma revolution no Brasil. A gente vai estar explicando em pauta, vamos estar se organizando no Brasil da melhor forma possível para que a gente possa ajudar o povo brasileiro a sair desse retrocesso. Bom, essa semana que passou aí, vocês viram aí a controvérsia, Polícia Federal põe ou não põe, põe ou não põe, o STF vai, o Lewandowski vai falar, não, o Lula vai dar entrevista, vocês que estão acompanhando, claro, teve bastante repercussão e ele vai dar entrevista para quem ele quer. Então, aqui nos Estados Unidos, o LaGuardia publicou que o Lula disse que o Brasil está sendo governado por malucos e por lacaia. Então, ele fez uma ênfase sobre esse título. A gente também viu que o ex-presidente Lula criticou muito Sérgio Moro, Dallagnol, falou da política que está acontecendo, da injustiça que sofre por ter sido condenado em fatos sem o trânsito julgado, enfim, toda aquela parafernália que a gente sabe da jurisprudência, como já expliquei para vocês. E o fato mais interessante é que aqui na América também, o New York Times também comentou a entrevista sobre o enfoque das declarações de Lula, especificamente referente a o Sérgio Moro. E sobre, aí também a gente entra o Washington Post também, a Associated Press, que é a associação de jornalistas pelo qual nós temos a oportunidade. Nós não conseguimos receber resposta, nós tentamos ligar lá na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, mandamos e-mail, enfim, mandamos mensagens. Eles, primeiro que poucos ali, acho que não tem poucas, uma ou duas pessoas que falam embromation do inglês, porque a gente tem que passar por algumas partes aqui para que a gente possa ter autorização. Claro, a gente que está fora tem mais acesso, mas não só nós, mas como outros jornais como o Le Figaro, a revista Reuters, o Le Monde também estão querendo marcar entrevista, e isso tudo vai depender da autorização lá da Superintendência da Polícia Federal. O mais interessante disso tudo é que o Lula realmente mostrou sua indignação, sua indagação do que está acontecendo, não só com o cenário, a grande preocupação desses 4 meses do governo Jair Bolsonaro, que na realidade só trouxe aí a grande atrocidade dessa dicotomia das rupturas do país como um todo. O Brasil, que já foi a 5ª maior economia do mundo, a gente está vendo aí que o capitalismo está sofrendo, sem dúvida nenhuma. Hoje, aliás, essa semana, a gente viu a baixa rentabilidade dos negócios, principalmente dos investimentos empresarial, que está tão fraco desde 2009, então os lucros obtidos foram destinados para especulação financeira. Então existe uma fusão de aquisição da direção dos investimentos, ou seja, não está tendo rentabilidade para os investimentos produtivos. O que significa isso? Em vez de investir em tecnologia, às vezes, muitas das vezes, aliás, ou investir na produção, na indústria, em plantas, o que está acontecendo? Existe a forma mais viável de comprar títulos da dívida, que é a galinha dos ovos de ouro, não só pelos brasileiros, a banca no Brasil, do que investir historicamente na própria produção. A gente também viu a recente reunião do Fundo Monetário Internacional, o IMF, Fundo Monetário, o FMI, o Banco Mundial também, em Washington, que mostrou uma grande cautela e preocupação referente à economia mundial, que está desacelerando. Só o ano passado, o Fed, o Federal Reserve, tirou 600 bilhões de circulação para poder dar uma desafogada, subir a taxa de juros aí, para que realmente a dívida possa, norte-americana, que é o maior déficit do mundo, possa dar uma refreada. A gente sabe que a dívida norte-americana que já ultrapassou o PIB. Então, tudo que os Estados Unidos produz vai para pagar o déficit, que só o ano passado foi 800 bilhões. De acordo com os economistas do FMI, eles reduziram a sua previsão de crescimento mundial a nível mais baixo desde a crise de 2009. A gente está vendo que o país
Enfim, a crise mundial está desacelerando desde a época do subprime mortgage de 2008, onde teve os bailout, as pedaladas, onde o presidente Barack Obama resgatou Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, Lehman Brothers, a Merrill Lynch, que ajudou a vender a Vale do Rio Doce de Fernando Henrique Cardoso por preço de banana para George Soros, com dinheiro do BNDES, e assim foi literalmente a Chrysler, a Ford, a AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, Chase, Bank of America, Lehman Brothers, Goldman Sachs, que comprou as ações da PSDVS, a maior estatal que está sendo brecada através de sanções de Washington contra a maior petroleira do mundo, ou seja, uma das maiores bacias de petróleo da Venezuela, a estatal PDVSA. Bom, isso aí também é uma matéria referente ao que está acontecendo com a Venezuela, a gente vai falar isso no próximo vídeo. Alan Abrams, um dos assassinos, um dos maiores protagonistas de grande genocídio ao redor do mundo na época da Iugoslávia, a gente vai estar explicando para você, é o cara encabeçado junto com o Mike Pompeo e o Bolton aqui, aliás, aí na Venezuela, para poder tentar desfigurar a Venezuela e estabilizar a Venezuela, tirando tudo que deve ser feito e aniquilando com o governo de Nicolás Maduro. Então, tudo isso a gente vê aí que o Fundo Monetário Internacional estima que a economia mundial não vai crescer a grandes patamares, ou seja, a previsão é de 3,3% esse ano, abaixo do que se havia proposto o ano passado. Então é a terceira vez em 6 meses que o FMI diminui a previsão de acordo com os chefes do IMF. Então a economia mundial passa a ser um momento delicado, onde existe um grande prognóstico, que a gente sabe que o debt ceiling norte-americano já passou de mais de 23 trilhões de dólares no Brasil, aliás, no mundo, aliás, não Brasil, no mundo. Os títulos norte-americanos aqui é de 176 trilhões de dólares, dá para dar 10 voltas ao redor da Terra, ou seja, dá para cobrir todos os PIBs do mundo, e existe uma grande preocupação, porque se o dólar entrar em colapso, países submergentes, países totalmente dependentes com economia indexada, como o Brasil, vai ir para o ralo. Então a gente volta trazendo mais informação referente ao que está acontecendo com a economia do mundo, e a gente também segue falando sobre o que está acontecendo com o governo de Jair Bolsonaro, que tenta empurrar, quis colocar, quis puxar, quis aniquilar a fala, a narrativa do ex-presidente Lula, dizendo que ele é um cachaceiro e isso tudo, mas pelo que parece que a população está sentindo, está voltando do sono profundo e está tendo essa retomada da quebra dessa dicotomia do sistema como um todo, pós-golpe no Brasil. Então a gente vê esse exagero não só da elite brasileira, mas a gente está vendo também que todos os aspectos do programa de Jair Bolsonaro é uma incógnita. A gente vê o Ministério das Relações Exteriores, que o próprio Lula chamou de que ele foi encomendado por pessoas que não têm a mínima experiência, não têm ideias, não têm planos voltados para o proletariado, para a sociedade como um todo. Então a gente vê essa dicotomia, dessa ruptura do Estado como um todo. A gente está sem perspectiva e o povo não consegue enxergar. Então, tudo isso que está acontecendo refletiu bastante no que o Brasil está passando. Aí exige um pouco da necessidade da população realmente se conscientizar de que tudo isso vai passar. O governo de Bolsonaro não vai chegar onde eles devem chegar, porque as questões ideológica que está sendo colocado pelo governo de Jair Bolsonaro são ideias próprias, coisa que eles acham que devem fazer. Em vez disso, a gente está vendo aí, a cada 1 hora 280 pessoas perdem o trabalho, mais de 10 milhões de jovens desistiram da universidade de entregar currículo, 38 milhões de acordo com o DIEESE e IBGE. Nós fizemos pesquisa semana passada novamente na informalidade. Então a informalidade está ganhando força. Isso reflete na nova reforma da Previdência, mesmo que ela não passe, entendeu? A gente tem que entender isso, e a gente tem mais de 20 milhões de desempregados sem carteira assinada. Então, a gente vê aí que a reforma da Previdência é uma falácia. O João Dória já começa a dar uma articulada
no governo, ele já está saindo como voo de galinha da sua jurisdição. Eles vão estar aqui em Nova York com Jair Bolsonaro e a trupe todinha. Nós estamos com 15 mil pessoas preparados para recebê-lo com grande recepção, é claro. A gente não vai dar mole, literalmente, próximo mês, e a gente estende o convite para que esse vídeo possa realmente entrar em pauta, porque o prefeito aqui de Nova York não quer saber de Jair Bolsonaro, nem o Madison Square Garden, nem o Radio City. O João Dória está tentando puxar o Playboy de Botox, está querendo dar uma aparecida, um showing off, dizendo que a reforma da Previdência deve gerar economia de 800 bilhões. É mentira. Ele também é um outro gestor que jamais fez política. Tudo que ele conseguiu foi com lobby, tráfico de influência. A gente sabe muito bem disso. Do PSDB de São Paulo, Minas Gerais, como um todo. Ele que desovou, o Alckmin que desovou mais de 20 estados aí, desovaram milhões e milhões no lixo das revistas que ele tem. E a gente sabe muito bem que ele vive dessas festinhas para poder receber glamour, tá no topo, showing off, querendo se aparecer. Na realidade, ele não vai fazer nada para São Paulo, ele já está se esticando para as próximas eleições. A gente vai estar batendo de frente. Ele que está envolvido em papéis de Panamá, companhias offshore, como a gente já falou para vocês aí na frente. Então, o Lula realmente mostrou que tem perspicácia, é algo que tá no DNA dele. Ele mostrou uma desenvoltura totalmente positiva, tá preparado para o debate. A gente sabe que está sendo injustiçado, literalmente. Isso aflige eu e você. Nós estamos no mesmo cárcere junto com o Lula, porque nós fazemos parte de uma sociedade como um todo, e eu e você estamos aí sofrendo juntos, porque é isso que fere o Estado soberano brasileiro. Então tudo isso a gente vai estar explicando no decorrer dessa semana e outras coisas que estão acontecendo, para que você possa entender que realmente não existe, pode vir artista, pode vir o que for, querer mostrar a realidade como um todo. A gente que está fora, nós não somos melhores que ninguém, galera, mas a gente sabe realmente onde o calo aperta, e nós estamos mostrando através do jornalismo investigativo o que acontece no cenário. Muitas vezes as pessoas não sabem o que acontece no Brasil, porque só vive no veículo do Main Street brasileiro, das 5 famílias que controlam poucas emissoras no Brasil. Pouca gente não tem internet. A internet no Brasil tem 40% ativa, e a gente viu aí que o Lula realmente, não só através da internet, das plataformas de redes sociais, de meio de comunicação como o YouTube, deu um parecer muito grande da indignação do ex-presidente Lula, que ajudou realmente o Brasil a ser a 5ª maior economia do mundo. A gente sabe muito bem disso, e a gente precisa se conscientizar disso, ajudar outras pessoas a entenderem que tudo que foi feito foi criado um artefato, um inimigo específico para realmente colocar o Brasil. Eles estão 4 meses aí, todos esses parlamentares que foram reeleitos, a casta de Jair Bolsonaro, eles estão recebendo o seu salário, ninguém descobre onde está o Queiroz, a gente está vendo que a justiça está andando para trás, e muitas das vezes o Temer vai e volta da cadeia. A gente está vendo que o Aécio está livre e solto no plenário, e muitos que fizeram aí no passado, como Pedro Parante, o próprio Michel Temer, enfim, a cambada, o próprio Romero Jucá, essas pessoas estão gozando do patrimônio que eles têm, que eles roubaram da própria população como um todo. Então, existe uma justiça seletiva no Brasil, que a gente indaga sempre, uma politização do judiciário, que fizeram como cortina de fumaça essa semana, criaram algo para poder criar um estigma para que a população realmente possa sentir-se sensibilizada que o STJ abaixou a pena do ex-presidente Lula. Pelo contrário, tudo isso que está acontecendo foi uma farsa para poder drenar todos os setores da tragédia estratégico, e principalmente acabar com todos os governos progressistas, aqueles que ajudam o povo, aqueles que realmente fazem pauta para a população. Legal, então a gente se vê no próximo vídeo.
Até mais, galera. Robert for International Post Research. Don't go away. Stick around. Até mais.